Como fazer a transição da cidade para o campo com segurança? Nada faz mais diferença do que informação. Você fazer uma coisa com informação e sem informação é a diferença entre o sucesso e o colapso de qualquer coisa. E eu sei disso por experiência própria, uma série de áreas na minha vida, e uma delas é na mudança para o campo, porque eu vivia muito mal na cidade. Apesar de eu ter um excelente trabalho, uma boa condição de vida, eu sentia muita falta de natureza, eu sentia uma desconexão muito profunda com o mundo natural, e por causa disso eu vivia todos os finais de semana tentando sair da cidade. O que é uma coisa comum, a gente vê na sexta-feira o trânsito, todo mundo tentando sair loucamente da cidade, porque a cidade é um ambiente que vai contra a nossa saúde, que vai contra a nossa natureza mais original, que é de ser seres naturais que têm contato com a natureza. O nosso corpo é uma coisa totalmente natural e o contato com a natureza é a coisa mais vital para as nossas vidas. Elementos como ar, água, alimento, que são coisas naturais, são os mantenedores da nossa saúde, são os mantenedores da nossa vida. Então eu vivi uma situação realmente de muita desconexão com esse mundo natural, e quando eu fui sair de São Paulo, começar essa jornada de me afastar desse processo caótico todo das metrópoles, eu absolutamente não tinha nenhuma informação. E por causa disso, eu levei 10 anos para chegar onde eu estou agora, batendo cabeça, tentando coisas que não faziam sentido, sem saber como escolher uma terra, sem saber se eu precisava ou não comprar uma terra, porque a gente pode arrendar ao invés de comprar. Eu não tinha nenhuma noção disso, ou seja, eu podia ter saído de São Paulo muito mais rápido, alugado um sítio, alugado uma chácara, e aprendendo a fazer as coisas antes de fazer os investimentos que eu fiz. Fiz investimento errado em São Roque, fiz investimento errado em Atibaia, fui batendo cabeça por falta de informação. Não é tão simples como parece. As pessoas acham que tendo dinheiro elas vão lá, compram a terra e pronto. Só para exemplificar para vocês, eu estou agora numa fazenda gigantesca no Arkansas. A pessoa tem muito recurso financeiro, a estrutura do lugar é gigantesca, tem várias construções, tem bosques enormes, tem muita água no lugar, tem pastagem, tem de tudo aqui que é recurso para se bem viver nesse lugar. No entanto, o lugar está em colapso por falta de informação. Então muita gente acha que é ter o dinheiro e comprar a terra, só que não é. A gente lida direto com esse tipo de situação. Aqui e agora eu estou vivendo isso, uma propriedade riquíssima com um monte de recursos. Não existe autossuficiência, não existe sustentação do espaço com os recursos do próprio espaço. O alimento não está sendo provido, não tem nada organizado. E é claro que a área agora não só não está dando lucro, como ela está pesando no orçamento da família. Então, nada é mais importante do que informação. Se eu tivesse tido informação anos atrás, eu teria feito essa transição muito mais rápido, de uma maneira muito mais eficiente, muito mais assertiva. Esse lugar não estaria nessa condição, e um monte de projetos, um monte de famílias que podiam estar vivendo muito bem no campo não estão por falta dessa informação. Então, para fazer essa mudança, realmente a gente precisa entender quais são os recursos de um terreno, como é que a gente pode usar e transformar esse terreno. A gente tem que ter um ponto de partida que é a nossa vontade. O que a gente quer fazer nesse lugar? A gente precisa ter essas definições bem claras, porque se a gente não sabe o que vai fazer, a gente nem sabe escolher um terreno, porque a gente pode pegar um terreno que não tem vocação nenhuma para as coisas que a gente quer fazer. Então a gente precisa casar a vocação de um terreno com as coisas que a gente quer fazer nesse lugar. Tudo isso faz parte do método de planejamento que a gente criou, que agora existe, porque em função dessas experiências frustradas, a gente viu a necessidade de sistematizar, de criar metodologias para que as pessoas possam mudar para o campo com segurança, ter informação suficiente para planejar, saberem como escolher a terra certa, entenderem a água, entenderem os recursos naturais, fazerem um melhor uso disso. E entra aí, obviamente, um processo de saber o que cada um quer viver, como cada um gostaria de estar no campo. Cada um vive uma forma no campo. Saber o que você quer fazer nesse lugar, como você quer viver, visualizar essa sua rotina no campo é muito importante, porque isso faz parte do planejamento. Você vai planejar a sua vida no campo. Não existe uma vida no campo para todo mundo. Cada um tem uma vida diferente no campo. E é diferente porque depende da informação que cada um tem. Então, para conseguir fazer essa mudança com segurança, a gente precisa entender da onde está partindo, ou seja, quais são as nossas vontades, quais são as nossas condições nesse momento, quais são as possibilidades, e a gente tem que enxergar qual é o futuro que a gente quer criar, que a gente quer viver. E a ponte entre esse nosso momento atual e esse futuro no campo depende totalmente de informação, muito mais do que de dinheiro, porque com informação a gente pode criar os recursos, a gente pode usar bem o recurso que a gente tem, mas sem informação acontece o que está acontecendo aqui agora e que a gente já viveu em muitas propriedades, que é desperdício, incapacidade
de manter o lugar, de criar uma vida próspera, de criar um bem viver no campo, porque o dinheiro ele é um meio, ele é uma forma da gente chegar nas coisas. Se você não souber o como fazer, você não tem como chegar lá. Por isso que para fazer essa mudança com segurança, realmente alcançar esse bem viver, a gente precisa de informação. E a nossa escola é pioneira nisso, nós criamos os métodos, as ferramentas, todos os sistemas para a gente realmente conseguir bem viver no campo. Acompanhe a gente aqui que a gente está sempre compartilhando informações sobre a vida no campo, sobre permacultura, sobre como cultivar o nosso alimento, sobre saúde integral. Até breve!